Você abre a rede social por alguns minutos. Vê um post político, depois outro, depois mais um. Alguns te irritam, outros te fazem sentir que o seu lado está certo. E, sem perceber, o que parecia só uma sequência inocente de publicações pode estar moldando, pouco a pouco, a forma como você enxerga o outro lado. Agora vem a parte mais inquietante. Uma nova pesquisa mostrou que, em apenas uma semana, o algoritmo de uma rede social pode alterar sentimentos partidários numa intensidade comparável ao que normalmente mudaria ao longo de 3 anos nos Estados Unidos. E isso muda bastante o debate. Porque durante muito tempo, muita gente suspeitou que os algoritmos aumentavam a polarização política, mas provar isso de forma direta era difícil. O motivo é simples. Os pesquisadores dependiam da colaboração das próprias plataformas para estudar o que aparecia no feed das pessoas. Desta vez, os pesquisadores encontraram um caminho diferente. O estudo, liderado em parte por Chenian Jia e publicado na revista Science em 27 de novembro de 2025, usou uma extensão de navegador instalada com o consentimento dos participantes. Essa ferramenta reorganizava, em tempo real, a ordem dos posts que apareciam no feed do X, antigo Twitter, sem apagar conteúdo e sem trocar as contas seguidas pela pessoa. O que mudava era o ranking, ou seja, a prioridade com que certos posts apareciam. E aqui está o ponto central da pesquisa. Os cientistas aumentaram ou diminuíram a exposição a posts classificados como portadores de atitudes antidemocráticas e animosidade partidária, o que o estudo chama de AAPA. Para fazer essa classificação, a equipe usou um modelo de linguagem, uma IA, que ajudava a identificar esse tipo de conteúdo e reorganizar o feed. Mais de 200 participantes foram divididos em grupos. Um grupo passou a ver mais conteúdo com esse teor hostil e polarizador. Outro grupo passou a ver menos. O resultado foi direto. Quando a exposição a esse conteúdo aumentava, os participantes demonstravam sentimentos mais frios em relação ao partido adversário. Quando a exposição diminuía, os sentimentos ficavam mais quentes, menos hostis. A mudança média foi de pouco mais de 2 pontos numa escala de 0 a 100, usada na ciência política para medir a percepção sobre o grupo rival. E, segundo os autores, esse tamanho de efeito é grande, algo comparável a cerca de 3 anos de mudança acumulada nesse tipo de indicador. Tem mais um detalhe importante. O efeito apareceu independentemente de o participante ser democrata ou republicano. Em outras palavras, não foi algo que atingiu só um lado. O mecanismo parece funcionar de forma mais ampla. Mais exposição à hostilidade política, mais rejeição ao outro grupo. Menos exposição, menos rejeição. E isso ajuda a entender por que o debate online parece tão inflamado. Talvez a polarização que você vê todos os dias não venha apenas das opiniões das pessoas, mas também da forma como as plataformas escolhem ordenar aquilo que você vê primeiro, aquilo que ganha destaque, aquilo que te prende por mais tempo. Se esse tipo de análise te interessa, já vale se inscrever no canal agora, porque aqui a proposta não é só reagir ao que viraliza, mas entender o mecanismo por trás do que está moldando a cabeça de todo mundo. Outro ponto relevante é que os pesquisadores fizeram questão de não remover posts. Segundo a própria Chenian Jia, isso foi importante para evitar preocupações com censura. O conteúdo seguia lá. As mesmas contas continuavam no feed. O experimento mexia apenas na ordem de exibição. Isso torna a conclusão ainda mais forte. Às vezes, não é preciso proibir, apagar ou esconder nada para influenciar profundamente a percepção política de alguém. Basta reorganizar o que aparece primeiro. O experimento foi realizado nos Estados Unidos entre julho e agosto de 2024, em meio a um período politicamente intenso, incluindo a saída de Joe Biden da corrida presidencial e a tentativa de assassinato de Donald Trump na Pensilvânia.
Esse contexto ajudou os pesquisadores a observar o impacto da hostilidade partidária em um ambiente já carregado de tensão política. Além do efeito sobre a polarização afetiva, o estudo também registrou mudanças emocionais imediatas dentro do feed, com aumento de emoções negativas quando havia mais exposição a esse tipo de conteúdo. Já no pós-experimento, esse efeito emocional apareceu de forma menos consistente, mas o impacto sobre a percepção do adversário político permaneceu claro. E talvez a parte mais importante venha agora. Os pesquisadores defendem que essa mesma lógica pode ser usada não só para inflamar, mas também para reduzir a temperatura do debate. A ferramenta do estudo foi disponibilizada em código aberto para outros cientistas, justamente para ampliar investigações independentes sobre como algoritmos moldam comportamento, opinião e convivência pública. Ou seja, o algoritmo não é uma força neutra. Ele não só entrega conteúdo, ele organiza emoções, ele distribui atenção e, em alguma medida, ajuda a decidir quem você passa a rejeitar mais. Se você chegou até aqui, esse é o tipo de tema que merece acompanhar de perto. Então assina o canal e segue por aqui. Porque entender o mundo digital hoje não é luxo, é defesa mental. No fim, a grande questão não é apenas se as redes sociais mostram política demais. A pergunta mais séria é outra. Quem decide qual versão da política chega primeiro até você? E quando essa escolha fica nas mãos de sistemas treinados para maximizar engajamento, a indignação pode deixar de ser uma reação espontânea e virar produto de distribuição.